Fala galera, beleza? Esse aqui é o Pod Teclado, iniciativa da Tecla T. A gente fala um pouquinho de negócio, tecnologia. A gente tem uma iniciativa muito forte para trazer os empreendedores aqui do Ceará, do Nordeste, falar um pouquinho aqui pra gente o que é que a gente está fazendo de legal. Compartilhar com esse Brasil, com o mundo todo, o que é que tá rolando por aqui, Filipão. Estou aqui com o Felipe. Filipão, boa noite, obrigado boa noite, gente. Obrigado boa noite a todos os ouvintes aí da Tecla T, galera do podcast, vamos tentar contribuir aí. Show de bola. Galera, quem não assistiu, vai lá no nosso canal, se inscreve, compartilha, faz todo aquele bem bolado lá que a gente está acostumado já. Tem alguns vídeos que a gente gravou, já estão disponíveis, outros estão por vir. Fica ligado, acompanha, ativa o sininho, faz todo aquele lance todo. Felipão, cara, obrigado por aparecer aqui, por comparecer. É a primeira vez, galera, que a gente está se conhecendo pessoalmente. A gente se conheceu no meio da pandemia, só videoconferência. Mas obrigado, mas cara. Mas bom é assim, a gente já começa no hard, aí depois a gente toca o barco. Já pra valer. Galera, a gente tem um lema aqui que a gente não tem muito um roteiro. A gente vai bater no papo, eu nem lembro que tá gravando. E vamos deixar a conversa rolar. Uma vez por outra, não tenho como fugir. Eu vou trazer um pouquinho de tecnologia aqui para te provocar. E aí vamos conversar. Vamos. Filipão, me fala aí um pouquinho quem é o Felipe. O que é que tu faz? Conta pra galera. Nossa, bacana. Não, hoje eu toco a Casa Azul Ventures, né? Sou CEO da Casa Azul Ventures, que é uma aceleradora de startups, né? Com foco muito forte. É uma aceleradora que tem uma base de princípios muito forte, né? E o nosso mantra é fomentar negócios, né? E transformar a sociedade por meio de negócios que transformem a sociedade. Então, a Casa Azul ela tem isso. E a gente tem uma tese de aceleração, né, de Media Hand Investment for Equity, que basicamente é mídia, que a Casa Azul é uma joint venture entre o Grupo Povo, né, e também a Elo Group, lá do Rio de Janeiro. Então, a gente pega a mídia do grupo para fazer um processo de tração. A gente pega também os leverage, que seriam as alavancas, né, e aí tem a alavanca de conexão comercial, conexão com fornecedores, conexão com VCs, né, com Venture Capitalists, e também investimento. Então, a gente tem depois de 6 meses que a gente trabalha na aceleração das nossas startups, a gente também coloca investimento, né? Hoje a gente já investiu aí ao longo, nós estamos no 7º batch da Casa Azul chegando agora, então a gente já investiu aí mais de 2 milhões de reais nos nossos negócios e também já conseguiu trazer para os nossos negócios algo em torno de 5 milhões em receita, porque não é só dar o investimento, né? Também conectar para as pessoas fazerem. E, além disso, na Casa Azul, né, que o nosso foco é SaaS, B2B e B2B2C, eu também hoje ocupo um cargo de executivo lá no Grupo Povo, eu sou diretor de estratégia digital, então tudo que tem de transformação digital dentro do grupo hoje está na minha missão aí. Então, está um momento muito bacana e, nesse momento, também está trocando contigo, falando um pouquinho sobre tecnologia feita com bases cearenses, né? Uhum. E aqui a gente chama o nosso ecossistema carinhosamente de Rapadura Valley, né? Isso aí. Então, esse nosso movimento, eu acho que ele é super benéfico para que a gente fomente cada vez mais isso. Uma visão de teia numa sociedade, ela é cada vez mais necessária. A gente tem a visão de que a gente não só trabalha num processo de fomento individualizado, a gente trabalha num fomento coletivo. Uhum. Então, toda vez que a gente se conecta com outros atores, a gente consegue trabalhar para um efeito de rede em coletividade. Então, a minha visão é que toda iniciativa de tecnologia que made in Ceará, vale muito a pena a gente estar dando energia, dando foco para prosperar. Acho que é por aí. Que legal. Filipão, eu sou meio suspeito para falar de tecnologia, porque assim, eu estou aqui na linha de frente na Tecla T, então, todo dia eu estou recebendo ligação de pessoas que estão falando de inovação e tal. Então eu sei do que está rolando aqui. Mas fala para a galera assim, cara, tem negócio legal aqui de startup no Ceará? Tem coisa bacana? O que é que a gente pode falar para o Brasil do que está rolando no nosso ecossistema de startup aqui? Muitos. O ecossistema de startups cearense ele está num processo de maturação muito rápido, né? A gente tem alguns componentes de uma lógica de ecossistema que estão bem sólidas, outros ainda em desenvolvimento. Acho que talvez quando a gente fala de ambiente de inovação, quando a gente fala de processo de construção coletiva, quando a gente fala de talentos, isso a gente tem já uma boa miscelânea aí de pessoas com essa envergadura e também o ecossistema se movimentando. A gente precisa crescer um pouco mais em fundraising, essa parte de fundraising, né, de investimentos em venture capital nos estágios mais iniciais. Aí isso é um processo que a gente está acho que engatinhando, né? Mas sim, a gente tem grandes negócios e acho que mais importantes são grandes empreendedores, né? Porque nessa capacidade de construção de novos modelos de negócios repetíveis e escaláveis, que é a base de uma lógica de startup, né? O Steve Blank já falava isso desde muito cedo.
essa mentalidade de transformação focada numa visão de cliente, de experiência, isso já está enraizado em grandes empreendedores cearenses. Eu acho que essa é a visão, né? Pessoas movem mundos, né? As pessoas são os agentes de transformação social. Então, sem pessoas e sem talentos com os skill sets necessários, você não consegue mudar muita realidade. Uhum. Mas, nesse caso, especificamente do nosso, levando em consideração o contexto local, isso eu acho que a gente já está bem... E tem grandes negócios que estão aí a nível nacional. A gente vê crescimento do investimento de venture capital a nível nacional batendo recordes. A gente já está muito próximo de bater 2020 esse ano com investimento, então em VC, então já tem esse aquecido, fomento, né? Bem aquecido. E você vê, e não só, eu acho que é tão interessante isso, porque não só crescimento em investimentos em venture capital, mas também, ao mesmo tempo, um crescimento de M&As, né, de fusões e aquisições relacionadas a essas iniciativas para incorporação dentro de grandes players, né? Então, você vê Magazine Luiza tendo uma estratégia super sólida de merger and acquisition, né? Você viu que comprou Jovem Nerd, comprou Canaltech, você vê o pessoal da Centauro comprando Desimpedidos, então você vê que começa a ter uma envergadura galera, nesse né? sentido. E tem também aqui exemplos locais, né? Não posso deixar de citar a nossa querida Mercadap, né? Que foi acelerada pela Casa Azul e que também participou de um processo de M&A agora, ano passado, né? Com a Lynx. Com a Lynx, exato. Isso. E a Lynx também foi com a Stone, então a gente brinca, né? Que é uma aquisição dentro da outra, exato. né? Mas que são negócios robustos que estão com essa envergadura. A Agenda Edu também fez um exit recentemente, né? O Anderson e o Davi estão lá pesados. E a Larissa, cara, do Mercado vai vir aqui também. A gente tem, conhece a Larissa há muito tempo. Larissa é maravilhosa, gente boníssima. A gente estava conversando recentemente, inclusive eu estou devendo ela para ir para Guaramiranga. Olha aí. Ela e o Gabriel, né? A gente vai combinar ainda de fazer isso. Ela e a Suelene, minha namorada, também vai, então vai ser um negócio bem animado. Vai ser bom demais. Que massa. Então, assim, Filipão, tá aquecido. A gente tem coisa legal sendo produzida aqui, né? Sim, muita coisa bacana. E eu acho que cada vez mais o espírito... E aí esse é um ponto estratégico, né? Nós estamos crescendo, o ecossistema cearense vem crescendo, a gente passa por um processo de maturação do ponto de vista de bases estruturais mais conceituais, do ponto de vista de skill set, né? De habilidades e competências técnicas que são fornecidas ao ecossistema. Mas essa questão de fundraising, a gente vai precisar realmente agilizar esse processo. Porque da mesma forma que tem o vale do fim das startups, tem o vale do fim dos ecossistemas. Né? Então, o processo natural, quando você tem ausência de fomento, é o que a gente chama de imigração. Né? Então, você vê grandes players fazendo processos imigratórios. Mas eu sempre brinco agora com alguns agentes do ecossistema, algumas pessoas que fazem parte desse nosso ecossistema, que nós temos uma oportunidade única. Primeiro, a pandemia ela fez com que vários projetos que estavam em processo de rampagem voltassem para Fortaleza, voltassem, na verdade, para o Estado, para tentar diminuição de custo operacional. E ou seja, então nós temos grandes mentes pensantes que voltaram para morar aqui perto do ecossistema, ou seja, que são agentes transformadores locais. A gente tem um processo também por conta da pandemia, de que cada vez mais a gente perdeu barreiras geográficas como uma estratégia de segmentação geográfica. Então, essa segmentação, na verdade, segmentação de diversificação estratégica de empresas. Então, antigamente a gente tinha essa coisa, né? Você deve lembrar disso. A gente falava de empresas cearenses, com profissionais cearenses que vão fazer uma competição que pode ou não ser nacional ou internacional, né? Então, nessa movimentação, o que a gente observa é que essas barreiras imaginárias geográficas elas estão começando a cair. Né? Eu até estava brincando contigo, falei, olha, tem um profissional meu indo para a Holanda, indo para, enfim, Suíça, porque o pessoal está vindo pegar esse tipo de profissional aqui. Então, mas isso, nesse caso, é uma grande oportunidade. Por quê? Porque eu posso ter determinadas habilidades que estão fora do ecossistema, entrando para dentro do ecossistema como sendo parte integrante dele. Então, acho que são pontos muito interessantes e que o nosso grande ponto dentro do ecossistema vai ser justamente o quê? Essa capacidade de utilizar todas essas alavancas a serviço dos empreendedores. Certo. Porque, mais uma vez, eu sempre coloco isso, não existe startup sem gente, sem empreendedor. Se o empreendedor tem a mentalidade correta, tem a pegada de fazer acontecer, a gente brinca lá na casa que é o rock and roll, né? Tem que fazer o rock and roll acontecer. Então, se o cara não tiver a fim de fazer o rock and roll acontecer, não vai rolar, né? Então, é por aí que eu acho que é essa percepção. Então, tem muitos negócios. Então, citando alguns exemplos que já para não deixar
o pessoal... Ixi, Maria, você tá exemplo, vai ser ruim, né? Ei. Mas vamos lá. Mas Mercadap, Mas é legal. Resolvi, Agenda Edu, o pessoal da Trílogo também está muito forte. A Mobius, que também teve um exit agora. Então, tem uma galera que já é Agenda Edu. Enfim, Eu acho que eles são desse prédio. Acho Sim. que o Mobius é desse prédio. Olha aí. Então, Olha aí. então tá bem pertinho. Então, assim, temos, sim, grandes cases de grandes negócios que estão em crescendo. E tem a própria Arco, né? A gente conversou lá Na Varanda com o Ari... Na Varanda é o podcast da Casa Azul, né? Com o Ari Neto. E você vê exatamente essa... Seria, digamos, o primeiro unicórnio cearense, né? Por mais que esteja algumas particularidades, mas não deixa de ser. Sim. Né? Fez a abertura de capital em Nasdaq. Então, tem essa movimentação super profícua aí de crescimento. A gente tá nesse momento na ebulição. Daqui a pouco sai o produto. E aí esse produto eu acho que vai ser forte. É uma fase onde a gente está fazendo essa etapa que é importantíssima, tem que estruturar, se não estruturar não vai colher lá na frente, iradíssimo. Mas Felipão, como é que funciona esse processo? Vocês foram atrás de algumas startups dessas, eles encontraram a Casa Azul. Se eu tiver uma startup, como é que eu faço para chegar? Felipão, tá aqui. Legal. Assim, como eu falei, né, nosso foco, SaaS B2B, tese de aceleração, mídia, investimento e alavancas em troca de equity, né, das nossas startups. Nosso foco, do ponto de vista de Casa Azul, a gente não pega muito early stage, né? A gente pega, na verdade, um pre-seed alto, né? Então, e nosso objetivo é, em 18 a 24 meses, fazer ou um seed alto ou um série A raso, né? Certo. Então, é basicamente sair aí de uma startup que está com valuation de mais ou menos 3 milhões para até entre 15 a 25, entre 10 a 25 milhões na próxima rodada, né? Então, essa é a nossa visão. E para participar é muito simples, né? Semestralmente a Casa Azul abre seu bet de aceleração, né? A gente busca esse tipo de perfil, né? Então, por isso que a gente brinca que a gente tem muita conexão com outros agentes, porque o pessoal pega lá o comecinho, né? Lá na incubação. Legal. E tal. Eu falo, cara, isso para a gente é fundamental, porque o cara que está bem mentorado na incubação, quando ele chega nesse estágio um pouco mais avançado, porque até é interessante isso, porque quando eu dou R$250 mil de mídia e depois posso dar ainda mais investimento para ele, eu dou conexão em vários sentidos, se esse cara tiver muito no early stage, ele não vai entender o valor disso. Então, eu também não quero esse cara. Esse cara não faz sentido. Ele tem que valorizar o negócio para valer a pena. Exato. E outra coisa, ele tem que estar em um processo de tração. O cara tem que estar validando o canal de venda. Ele tem que ter... A lógica de PMF é o seguinte, eu tenho que trazer PMF para canal. Certo. Que a gente chama de channel fit, né? Tem o tal do Product Market Fit, Problem Solution Fit. A gente fala muito hoje também de channel fit, ou seja, esse canal de venda, canal de comunicação, venda e relação com os clientes que seja estrategicamente posicionado para fazer o processo de tração do negócio. Então, se o cara não estiver nesse estágio, também a gente brinca aqui na casa que a gente tem que ser seletivo. Só para ter uma noção, na última bet, a gente teve 120 startups entrando e no final a gente sempre só sai entre 4 e 5 startups. Então, é mais ou menos, para quem quiser ver a taxa de conversão, é mais ou menos isso que a gente trabalha. Por quê? Porque a gente brinca que a gente não veio para brincar mesmo. Exato, a gente brinca que não veio para brincar, entendeu? A gente brinca que o rock and roll tem que acontecer. Então, legal. Se você quiser uma coisa só relax e tal, então não venha para a Casa Azul. A Casa Azul é tipo hard rock mesmo, é fazer a coisa rodar, é incomodar, né? Então, o Thiago da Servit, né, e o Diego da Servit vieram, acho que eles vieram aqui no... Thiago já veio, o Diego vem próxima semana. Pronto, então o Thiago deve vindo aqui, então... ele pode perguntar para ele. A nossa ideia é faca na caveira, fazer a coisa rodar. Legal. E às vezes, é até interessante isso, né? A gente se compromete com transparência. Transparência total. Então a gente vai encher o saco. Quando a gente achar que está errado, a gente vai colocar você na parede para ver se a tese é sólida o suficiente que você consiga sustentar. Então é por aí. É porque, querendo ou não, ele vai levar o nome também da Casa Azul. Então, assim, se esse produto chega no mercado e ele não performa tão bem quanto também foi idealizado, quer dizer, caraca, então quer dizer que você quer o que sai da Casa Azul, né? Sim. Vai levar o nome de vocês também. Sim. Não, acho que posso ser muito sincero, Rafa, eu nem me preocupo muito com isso. O que eu me preocupo é, eu quero o seguinte, você veio para a Casa Azul para fazer o seu negócio propulsionar. Se você não tá aberto a conectar essa percepção de que existem um conjunto de componentes que, se eles estiverem justapostos da forma correta, eles vão fazer você ir para o próximo nível desse jogo. Se você não está disposto a correr isso, então, então esquece startup. Exato. Não é o teu game. Exatamente. Né? E, por exemplo, a gente vai fazer...
o que acontece muitas vezes? A gente fala assim, não, eu tô com uma relação LTV sobre CAC nesse primeiro momento negativa. Eu falei assim, ótimo, porque isso quer dizer que você está validando. Mas nós temos que chegar no momento e dizer o seguinte, não, olha, o teu modelo de monetização faz sentido frente ao teu público-alvo. Certo. Frente ao teu ICP, né? Então, que é o cliente ideal, né? Ideal Customer Profile. Então, assim, se você não estiver disposto a validar isso e a comer alhos e bugalhos para rodar isso aí, então, deixa eu te falar, vai ser executivo, vai fazer outra coisa, porque empreendedor é no dente, né? Como a gente diz, então é por aí. Filipão, desses 120 que se inscreveram no último evento, todas as startups continham um CEO que já era full-time no negócio, ou isso não é um pré-requisito? Eu sempre faço a brincadeira, assim, tu é pai pela metade, assim... Não tem como, né? Tipo assim, tu é pai, assim... Não, tu só é pai, assim... 50%. Não. Segunda a Então, sexta... deixa eu te falar, algo... Isso não é necessariamente um pré-requisito, porque depende da composição do cap table, né? Certo. Mas, se não tiver um cara dentro do negócio full-time, muito provavelmente... A Casa Azul não entra, na verdade. Não é nem provavelmente, não. A Casa Azul não entra. O cara tem que estar, tipo... 550% lá. Exato, porque não é por outra coisa não, mas é porque a lógica de uma composição de um negócio de risco, ele tem essa particularidade, né? Ele tem que você vai gerar fluxo de caixa negativo, você vai ter que ter cabeça para a galera querer pegar você e você se sentir bem seguro para traçar as próximas etapas. Então, para que isso aconteça, você não pode estar brincando de empreender. Você tem que estar efetivamente tentando referenciar um problema efetivo da sociedade e de um conjunto da sociedade que faça... Eu sempre brinco assim, o empreendedor é um cara muito doido, né? O cara é um cara, primeiro, que gosta de resolver problema. Que já tem gente que não gosta, né? Mas tem gente... O cara gosta de resolver problema. Segundo, ele quer resolver o problema dos outros. Isso. Então, ele gosta de resolver problema e gosta de resolver o problema dos outros, porque não é só dele, é dos outros. E além de ele, né, fazer esse movimento de gostar de resolver problema do outro, ele tem que estar apto, ele tem que ter apetite a correr risco para resolver o problema dos outros. Exato. Loucura, né? Loucura. Então, eu sou empreendedor, você também. Você sabe exatamente que assim, é um trabalho, existe uma curva de maturação muito própria, né? Existem pontos de inflexão do negócio muito próprios. E nesse universo de transformação, que a velocidade com que as necessidades do cliente são muito mais, elas se modificam muito mais rápido que a velocidade que as empresas mudam seus modelos de negócio. Então, eu tenho que ter uma escutativa a esse cara. Né? Certeza, certeza. Filipão, e aí falando um pouco agora da tua participação dentro do Povo, queria entender um pouquinho o que é que tu pensa desse movimento que, digamos, não vou dizer que está acontecendo porque já faz um tempinho que eu vejo o posicionamento do Povo, inclusive a gente tem um relacionamento justamente nessa fase de digitalização. Sim. Mas, estando à frente dessa linha de estratégias, como é que é a tua percepção sobre essa virada de um meio que é extremamente tradicional, que é o cara que está ali, ele gosta de sentir o papel, de que tem não é só a leitura por leitura, não é só o conteúdo, ele gosta da experiência lá de ir na banca, pegar o jornal, ler. Como é que é o desafio do cara que está pensando na estratégia frente a digamos assim, um mercado bem tradicional? É interessante falar sobre isso, porque isso é uma discussão que eu acho que lá na nosso dia a dia ela se ultrapassou, né? Certo. Porque a lógica, né, customer centricity, né, essa centralidade no cliente, então eu me encaro cada vez mais como uma plataforma de conteúdo. O canal de distribuição dessa plataforma depende do que o meu cliente quiser. Então, se você me perguntar, tem gente que gosta de consumir em alto nível via digital? Sim, esse cara é meu cliente. Então, eu vou fazer um puta produto que entregue isso. Tem gente que gosta de consumir via papel? Beleza, vamos fazer também. Tá lá também. Ele vai ter essa experiência. E com todas as suas particularidades dessa experiência. Né? Até brinco, assim, hoje, o PIB do Ceará ainda consome papel. Certo. Isso é relevante? Sim, é muito relevante. Né? Então, é só pegar lá a lista dos assinantes nossos, aí você vê que, sim, tem relevância. Se o cara quer consumir em rádio, podcast, ele vai também ter esse tipo de distribuição. Então, cada vez mais, a gente está no mundo das plataformas. Né? O processo de competição ele deixa de ser um processo de competição por meio e passa a ser um processo de competição entre plataformas em rede.
Sei. Ou seja, então, para mim, o canal de distribuição ele vai precisar respeitar que requisitos? A linguagem narrativa para contar as melhores histórias. Então, essa é a dinâmica. Então, o processo de transformação digital que a gente vem ajudando a fazer no grupo, né, ele está num estágio muito interessante, justamente porque a gente começa a ver uma lógica muito forte de consumer-led revenue, né, que é essa lógica de liderança por um tipo de matriz, uma diversificação de matriz de receita através do consumo. E também a gente começa a entender cada vez mais como, a gente falou de algumas aquisições há pouco tempo atrás, né, como o elemento de conteúdo é um elemento de tração e conexão para grandes negócios. Perfeito. Né? Então, porque se não fosse, a Central não compraria o Desimpedidos, nem a Magalu compraria a Canaltech e o Jovem Nerd, por exemplo. Por quê? Porque a visão de que conteúdo é o reino, ou seja, que através do conteúdo a gente vai montar uma estratégia de conexão, isso é um ponto de virada, né? A gente vai suitar essa lógica. Então, isso vem sendo muito rico, né? E aí até uma experiência interessante, quando a gente começou esse trabalho de transformação, 5% da nossa base de assinantes eram impressas, né? E 95% eram impressas e 5% eram digitais. Certo. Né? E agora, depois de 2 anos desse trabalho, 60% da nossa base é digital. Caraca. Então foi um processo de transformação muito, muito potente, né? E, obviamente, o Povo Mais, que a gente conversa muito sobre isso, ele é um elemento central dessa estratégia de conexão através de um canal de distribuição digital de altíssimo nível para esse público de subscription, né? de assinaturas. Então, isso vem sendo muito, muito rico. E o legal é isso, né? A gente tem um lema lá que a gente fala que é expandir... a gente fala para expandir para simplificar, né? Certo. A gente expande tecnologia para simplificar a operação. Então, nós estamos nessa onda. 2022, eu digo assim, em 2022 eu vou terminar de mudar a planta inteira. E aí, depois, o encanamento todo vai ser mudado. E depois a gente vai para novos rumos e novas possibilidades dentro daquilo que a gente faz com tanta propriedade. Então, acho que é Que por legal, aí. que legal, massa. Mas, Felipão, beleza, entendi, o público está se alterando, o povo tem uma visão de que onde o cliente quiser consumir, ele vai consumir, só tem esse trabalho, só entre muitas aspas, né, de entender como é que ele quer consumir, legal. Mas o teu desafio... Esse é bom, viu? Esse é bom, esse trabalho de entender o que a pessoa quer consumir, eu acho que 9 em cada 10 pessoas quer saber como o público-alvo dela quer consumir. Totalmente, então, totalmente. Eu acho que é o ouro de qualquer negócio. Se tu entender como o teu cliente quer consumir, a chance de tu vender para ele vai aumentar pra caramba. Sim. Mas assim, quando o Felipe tem uma sacada, cara, acho que falar 2 anos atrás, cara, acho que o caminho do povo tem que ser lançar um aplicativo, lançar um site, lançar um portal onde eu vou trazer esse tipo de conteúdo centralizado lá. Como é que é a receptividade de um grupo, como eu falei mais uma vez, tipo tradicional, em receber essas ideias? É tranquilo? Olha, eu acho que a gente evoluiu, e isso é interessante, né? Transformação digital, ele é um binômio, né? Ele é um binômio entre transformação estratégica e inovação digital. Então, quando a gente fala de transformar a estratégia, a gente fala, e aí tem aquela velha visão, né? A estrutura segue a estratégia. Aqui eu falo de estrutura dentro da perspectiva de governança. Perfeito. Né? Eu vou pegar os skills que eu tenho disponíveis dentro da minha empresa, eu vou pegar a estrutura pelo qual esses skills trabalham e operam para estruturar uma operação que efetivamente consiga concretar e realizar a estratégia que foi posta. Né? Só que a gente tem aquele outro fator lá que nunca é velho, né, da cultura comercial no café da manhã, né, que o Drucker ele é um cara que ele nunca vai ficar obsoleto justamente porque essa visão muito mais sistêmica, né? Então o processo de você fazer uma alteração de estratégia necessita uma alteração da percepção com a qual você trabalha o todo. Então o início de um processo de transformação digital é uma transformação cultural. E dentro dessa transformação cultural, a gente tem uma base muito sólida, que é essa visão de que... É engraçado isso, porque cultura é feita de gente. Gente está dentro de empresa. E mudar a gente, mudar pessoas é uma arte. Porra, dificílimo. É uma arte. Então, o processo que tem que unir essas pessoas...
ele tem que ser um processo de visão de caminho coletivo. Claro que existe uma legitimidade de direção, mas os meios pelos quais a gente vai chegar nesse ponto, isso é fundamental. Então, mais uma vez, transformação digital é transformação estratégica e inovação digital. E inovação digital é o quê? Justamente a nossa capacidade, eu acho que não tem nada mais interessante do que o Scott Anthony falando de dual transformation para entender essa realidade, porque a tecnologia não é um fim em si mesmo. A tecnologia, ela é a capacidade de orquestramento desses dois polos em busca de gerar valor para o seu cliente final, ou, no caso, para a sociedade. Então, essa mudança, e é muito interessante isso, o que nos mantém muito vigorosos é justamente porque essa visão de criatividade e inovação sempre foi incorporada dentro do grupo. A gente sempre mudou formas e meios de fazer. Só que agora, com o processo de transformação digital, a gente vê isso como uma puta oportunidade, porque eu posso chegar a dimensões que eu nunca poderia chegar antes. Então, todo esse começo desse trabalho foi justamente a transformação cultural, né? E de sair de um paradoxo estrutural já defasado, que é o modelo de governança tradicional das empresas, começar a ter um olhar cada vez mais próximo da incorporação de uma lógica de desenvolvimento de produto e ágil, né? O desenvolvimento de produto e uma visão ágil de gestão para conseguir mais e melhores resultados frente a isso. E, muito claramente, é aquela velha brincadeira, né? De deixar muito claro o seu objetivo, né? Então, é o tal do paradoxo da Alice lá, né? Que é repetido sempre, né? Assim, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, então eu preciso definir claramente um objetivo para poder chegar nesse caminho. Então, essa movimentação de juntar as pessoas com um propósito em comum, com um objetivo e resultado-chave muito bem delimitado, e, ao mesmo tempo, fazer isso tendo a consciência de que a transformação acontece primeiro nas pessoas para depois impactar o negócio, isso, para mim, acho que é o ponto referencial. E acho que essa transformação ela aconteceu de forma muito... A gente, que é da área de estratégia digital, né, a gente sempre acha que pode muito mais. Mas, assim, pegando como benchmark em outros modelos, eu vejo que a gente rodou e virou muito rápido. Isso e dá muito tesão. Sendo muito sincero, dá muito tesão. Dá um tesão danado, porque... hoje, os squads que são dentro dos produtos, essa lógica de data-driven, que é muito, muito nossa, a gente chega num momento que, a pessoa do marketing, a pessoa do jornalismo, nós estamos discutindo as melhores formas de contar uma grande história para você, assinante, ou você, leitor, ou você, ouvinte, ou você, telespectador. Né? Então, nossa... Isso cara, tesão danado. Né? Eu acordo animado todo dia, eu garanto. Não, né? E imagino que seja extremamente desafiador, porque, assim, imagina, vamos voltar alguns anos atrás, onde o canal de comunicação seria o canal mais convencional, sei lá, a mídia impressa, onde está mais difícil tu chegar até o cliente, mas também está mais difícil do cliente chegar até vocês. Quando tu entrega para ele, cara, eu estou na palma da tua mão. Quando sai uma notícia nova, eu te mando uma notificação que diz, ei, eu leio aqui. Ele também pode dizer assim, se alguma coisa não sai como ele espera, ele rapidinho chega até ti, cara, porra, eu tô acostumado a ver aquela experiência, por que mudou agora? Então, assim, ele traz também uma bagagem adaptativa para ter esse entendimento. Sem dúvida. Mas aí é muito interessante isso que você falou, porque eu não brigo com o cliente. Eu acho que assim, quem em sã consciência brigar com o cliente, né? E a gente fala muito hoje de uma visão que é de jornalismo ubíquo, né? Certo. Que é justamente essa questão de que a informação está acontecendo a todo momento, o momento todo, e que eu posso consumi-la de uma forma muito rápida, essa informação, mas ela é como o Kevin Kelly chama de flowing, né? Dentro lá do Inevitável, aquela obra dele muito, muito bacana. Então, essa ubiquidade ela tem duas facetas. Né? Ela tem uma faceta da capacidade da dinamicidade, né? O próprio processo de servicização, do ponto de vista de modelo de negócio, ele vem se alargando, mas ele tem um outro lado que é a necessidade de você curar. E eu falo aqui no sentido de curadoria. Né? Por quê? Porque a gente fez 55 milhões de zettabytes em 2019. Isso é mais do que a história inteira da humanidade. Loucura. É um negócio absurdo. Mas, dado sem a capacidade de conexão entre eles, ele pouco te entrega. Ele não te entrega informação, ele não te entrega... Enfim, no frigir dos ovos, não te entrega conhecimento. Não vai chegar até mim o que eu quero. Né? Exato. Então, assim, nessa lógica do jornalismo ubíquo,
às vezes, a necessidade de você solidificar digamos assim, curar a forma daquilo que você precisa, que é estratégico para você, para o seu negócio ou para a sua vida, faz com que elementos não ubíquos comecem a ter capilaridade no mercado. O que é muito doido isso. Porque, por exemplo, você vai pegar em media broadcasting, que é rádio e tal, ou televisão, a gente vê que nunca o formato, o canal de distribuição áudio foi tão acessado. Tanto do ponto de vista de broadcasting de TV, transmissão aberta, como broadband, que é de transmissão digital. Nós estamos aqui num podcast de transmissão digital e que as coisas estão acontecendo. Mas a necessidade de você ter essa parada, uma informação válida, uma informação estratégica para o negócio, ela pode valer... assim, o negócio a gente nem consegue quantificar. Não, vale, a né? intangibilidade do processo informacional, ela está nisso, né? Então, então, por isso que eu acho interessante isso, porque aumenta-se cada vez mais o número de pessoas que utilizam elementos não ubíquos, processos de consumo de conteúdo não ubíquo para se informar. É como se fosse o seguinte, cara, o mundo está acontecendo, tudo acontecendo, está muito louco, é feed de notícia aqui, feed de notícia ali, eu vou por vários elementos e eu falei, calma, eu preciso entender o que é relevante para mim. Então, eu preciso de algo fechado, curado, feito para mim, para eu conseguir fazer a diferença. Eu vou sair do formato de jornal para a galera entender um exemplo. É quando eu chego no YouTube, ele diz assim, recomendado para você. Ele entendeu que eu gosto daquele tipo de conteúdo, ele vai me entregar. Tá aqui, mastigado, para você consumir. Pois é, mas aí vem a outra discussão, né? Que esses são os modelos de propensão, né? Os modelos de propensão, muitas vezes orquestrados por aprendizado de máquina, que criam o que a gente chama de filter bubble, né? Certo. Então, tem aquele documentário na Netflix, o Dilema das Redes, por exemplo. Perfeito. Quem vê vai ver um pouco disso, né? Essa capacidade de a gente estar cada vez mais sectarizado. Eu estou polarizando as discussões. Por quê? Porque no modelo de recomendação de conteúdo, se o Rafael gosta mais de, por exemplo, ele gosta mais de consumir futebol, o time dele é o Fortaleza. Só vai ter Fortaleza e futebol. Então, ele vai te retroalimentar com isso. Mas aí você vem para a seguinte discussão. No teu processo de formação social e no teu processo de atuação como empreendedor, no teu processo, inclusive, de visão social, você ter sempre uma mesma opinião ou uma mesma linha... Perfeito. Isso... Eu preciso do outro lado. Eu acho que essa frase é do Einstein, ele fala o seguinte, como querer resultados diferentes sempre fazendo a mesma coisa? Então, você vê o seguinte, mas a bolha do filtro, ela nada menos do que você consumir o mesmo espectro de conteúdo. E até tem uma tirinha, que é aquela tirinha que fala o seguinte, não, mas é muito difícil eu discordar, e aí do ponto de vista ideológico, do ponto de vista do que eu estou consumindo ali, eu não consigo discordar, porque ele fala exatamente o que eu penso. Ele reforça exatamente o meu pensamento. Exato. Mas nós estamos num momento que a necessidade de dar voz e vez ao contraditório era cada vez maior. Certeza. Então, olha que beleza. Se eu quiser ficar na minha bolha, eu vou conseguir ficar lá e só nela. Isso. Então é um dilema. Por mais que eu sei que eu preciso desse outro lado, se eu quiser, a minha inércia consumindo esse tipo de conteúdo vai ficar só o que eu gosto. Perfeito. Então, assim, a gente fala cada vez mais de um blend, né? Entre um processo de curadoria humana, né? Ou seja, de uma curadoria feita por pessoas que têm uma preparação intelectual para fazer essa curadoria, e também um processo de recomendação contextual, de recomendação de conteúdo por meio de modelos de propensão. Esse balanceamento é o que vai inspirar, no nosso caso, que nós temos um compromisso social, que nós somos um grupo de comunicação, de fomentar isso, né? Porque desde muito tempo, quando o Demócrito Rocha fundou, é interessante isso, porque o que o Demócrito Rocha teve como propósito, e ele é o propósito nosso até hoje, né? Nós vamos fazer 100 anos em 28, nós estamos 90 e pouco já, a gente é de 7 de janeiro de 1928, é que a gente quer transformar a sociedade por meio de educação, cultura e jornalismo, e informação. Então, isso é muito latente hoje. Então, nesse compromisso, não adianta eu ter uma bolha de filtro. Não adianta eu só... a gente está trabalhando com modelos de propensão em diferentes linhas, mas a gente busca assim, mas como fazer esse balanceamento de um modelo de propensão com aprendizado de máquina, com um modelo de curadoria humana que faça com que a tua experiência, o teu dia a dia, cresçam você como indivíduo.
e que seja muito gostoso. Certeza. Que seja muito gostoso consumir, que seja né, aquela coisa assim, cara, é muito bom estar aqui. Né? Então, o Povo Mais, por exemplo, ele é isso. Né? E falou assim, mas como assim? Vocês ganharam um prêmio, que a gente ganhou um prêmio, né, internacional com o Povo Mais, lá pela UANINFRA, que é a Associação Internacional de Jornais. E um dos pontos essenciais dele é o seguinte, é que é essa consciência, primeiro, do nosso papel, e segundo, de que, cara, para o cara ficar comigo tem que ser gostoso. Senão ele abandona, Nós estamos na economia da atenção. Né? Então, hoje, efetivamente, e é muito doido isso, né? Porque hoje, efetivamente, eu não concorro mais só com veículos de comunicação, eu concorro com tudo aquilo que que faça sentido para alguém tirar sua atenção e consumir e utilizar essa atenção a serviço de alguma coisa. Né? E para eu merecer essa atenção, cara, tem que ser muito bom. Tem que valer muito a pena. A recompensa tem que ser muito boa, né? Tem que ser gostoso. A pessoa tem que entender que tem valor sendo gerado ali. E nessa linha, a gente vê a questão do Povo Mais, né? Que o nível de exigência do Rafael como um usuário de app, de streaming, de audiovisual, ele já é global. Certeza. Você quer ter uma experiência pior do que Netflix, HBO Max, Disney Plus, o próprio YouTube? O sarrafo é muito alto, né? Você quer uma experiência pior do que essa para consumir conteúdo audiovisual? Não, você não quer uma experiência melhor. Estou mal acostumado. Exato. Você quer uma experiência pior do que Apple Music, Spotify, Deezer para fazer o consumo de áudio? Não. Então, isso é uma beleza, né? Porque a gente tem uma integração global do ponto de vista de experiência, da importância de uma puta experiência, mas, ao mesmo tempo, a gente tem o quê? Um diferencial competitivo local, que é o tipo de conteúdo e narrativa. Então, o Povo Mais, e quem quiser depois acessar e tal, ele é uma plataforma de streaming que a gente streama diversos formatos de conteúdo em uma experiência de nível global. Essa é a nossa pegada. Por quê? Porque a gente quer que seja muito gostoso para você consumir. Que massa, que massa. Iradíssimo, Filipão. Aí uma curiosidade minha. Filipão, como começou essa tua trajetória lá no Povo? Começou em que setor? Como? Que ano? Nossa, isso é muito... Eu comecei... eu vi que eu comecei escovando bit de dado, né? Olha então, o meu background inicial sempre foi na área de data science, né? De ciência de dados. Então, eu mexi muito em modelos, bancos de dados e tal. Então, a gente montava sempre isso lá no grupo. Então, mas eu comecei especificamente no marketing, com DBM, né? Com database marketing. Então a gente ia... Isso em que ano, Filipão? Cara, nossa, às vezes a gente não tem mais nem noção, mas assim, eu acho que eu tinha na época, acho que 18, né? Mas eu não comecei trabalhando no grupo, né? Certo. Eu comecei trabalhando no segmento educacional. Legal. E aí depois eu vim para essa estratégia do grupo. Depois saí, fui fazer coisa fora, voltei e enfim, e estamos nesse movimento. Mas eu comecei com marketing e mais especificamente com DBM, né, com database marketing, que é aqueles dados estruturados, não estruturados, para entender o cliente. Então acho que até isso, até hoje eu olho para isso. E acho que até muito legal isso, porque assim, eu desmistifiquei um pouco. Às vezes a gente faz análise de dados muito medianas, né? Fala assim, não, o cara, né, o cara que lê impresso não lê digital. Quem disse? Olha, os meus dados dizem uma coisa completamente diferente. Não, esse tipo de segmentação, AB25+, cara, esse tipo de segmentação ele começa a deixar de fazer sentido, porque cada vez que menos me interessa é o cluster. Assim, o que cada vez menos me interessa, na verdade, não é o tipo de segmentação, mas e sim o tipo de experiência. Perfeito. E o tipo de comportamento, né? Qual o comportamento de consumo desse usuário? Então isso vem se modificando de alguma forma, né? Que massa, que massa. Show de bola. Filipão, a gente tem um momento aqui do Pode Teclar, onde a gente traz algumas perguntinhas, é meio que um roteirinho que a gente já tem, essa é a parte que tem um roteiro, mas não tem resposta certa ou errada, é mais só para ver a linha de pensamento, beleza? Filipão, se você pudesse falar alguma coisa para si mesmo no primeiro dia que você abriu o seu primeiro negócio ou que você está nessa carreira como executivo, digamos assim, o que é que você diria? R+. Para aquele Filipão. R+, perfeito, perfeito. R+.
O meu avô é uma grande referência minha, né? Sempre Legal. eu trago muito ele. E uma vez ele me disse exatamente isso, né? Ele disse assim, meu filho, estou preocupado com você. Eu falei, mas por quê, vô? Por que você está preocupado comigo? Você está errando muito pouco. Né? Então tem uma sabedoria nisso. Certeza. Né? E depois até tem uma brincadeira que ele falou assim, meu filho, como é que você está? Eu falei, tá bem. Eu falei, tá errando muito? Ele falou, tô. Aí ele falou assim, coisa nova, né? Repetir, não. Legal. Então é isso. Eu acho que essa lógica de a gente errar, mas errar querendo acertar, né? Essa coisa assim, a intenção, né? Essa visão da intenção, isso muda muito esse contexto do errar. Porque errar rápido é errar barato também, Certeza, né? exato, Então exato. tem isso também. Filipão, diga um filme ou um livro que todo mundo deveria assistir ou ler. Cara, eu não sei se é porque eu li recentemente, achei sensacional, acho um cara super inspirador. Tem um livro que é o Ride of a Lifetime, né? Que é do Robert Iger, que ele foi CEO da Walt Disney Company. E ele fala um pouco da trajetória, desde que ele assumiu, né? Até todos os processos de fusão e aquisição, a compra da Pixar com Steve Jobs. Então, ele tem toda uma eu acho que ele é uma sumarização de uma grande visão global e sistêmica que um cara de negócios, que uma pessoa que é o dono de um negócio precisa ter, né? Essa visão cada vez mais do conjunto de componentes e também, obviamente, a forma com que esses componentes vão estar justapostos de tal maneira que eles vão fazer mais sentido para as pessoas. Então, eu acho que esse é uma obra que que vem batendo na minha cabeça bastante, então eu não me furtaria de deixar de dizer ela nesse momento. Mas tem várias outras muito interessantes, né? O próprio Dual Transformation é uma obra super interessante de se colocar. Tem uma que é interessante, que depois eu li recentemente, era em inglês, que tem a do Daniel Kahneman, que é Fast and Slow, né? Mas tem esse cara, depois eu vou lembrar aqui, porque o nome dele é muito, muito interessante, porque é um nome sueco, então é aquele nome que não dá, impronunciável, não sei nem como pronunciar, mas que ele fala justamente sobre esse contexto de paradoxos estruturais e teoria da mudança, né? Depois eu entrego para ti, mas eu acho que o livro, para mim, que acho que não dá para não ler nesses últimos tempos, é o Ride of a Lifetime, do Robert Iger. Acho que esse é fantástico. Se você pudesse se tornar o CEO de outra empresa por um dia, qual empresa seria essa? Não vale do concorrente. Ou vale, quem sabe, é livre. Pode ser mais de uma? É livre, é livre. Não, mas assim, eu acho que tem duas empresas que tem uma empresa que me encanta e uma empresa que me encanta e tem outra que me inspira. Na verdade, as duas me inspiram, mas eu acho que são dois pontos interessantes. Eu acho que uma empresa que eu gostaria muito de colocar, de ver um pouco, saindo um pouco da lógica padrão, é a Microsoft. Certo. Né? Saindo da lógica é até porra. Né? Mas por quê? Porque um cara que está na SP500 há quase 20 anos, há mais de 20 anos, ele tem alguma coisa ali. Né? E tem tantos caras que, talvez do ponto de vista de awareness, né, de consciência de marca, estão tão na boca das pessoas, mas esses caras sempre estão lá, tem alguma coisa ali. Então, eu tenho muita curiosidade de conhecer lá o que o Satya Nadella faz, e acho que isso é super interessante. E uma outra que eu acho que, talvez por essa formação e experiência das pessoas, em encantamento, em busca de trazer, é a própria Disney mesmo. Né? Como eu falei, eu acho que o Robert Iger é um cara fantástico. Então, entender um pouco de como é a dinâmica que as coisas rodam, porque empreender dentro de um processo criativo é muito próprio. Você conseguir pegar talentos artísticos e fazer com que eles vão numa mesma direção e isso fique algo, e que isso se transforme em algo que seja, eu não sei se pode falar palavrão, mas eu já falei alguns aqui, mas seja foda para o consumidor final. E que de alguma forma seja referência da tua formação enquanto ser humano, então a Disney nesse aspecto acho que ela pega muito forte. E se eu não me engano, é uma empresa que tem a missão fazer as pessoas mais felizes. Pô, uma empresa que tem uma missão como essa... Sim. É bem desafiador. Né? Quem é a pessoa que você mais admira atualmente? Atualmente. Interessante. São perguntas bem interessantes porque elas nos levam
a ter uma perspectiva momentânea, né? Até lembro muito da visão do Spinoza, né? Certo. Que falava um pouco dessa temporalidade, essa visão de temporalidade. Então, no momento, eu acho que a pessoa que vem mais me inspirando, e é interessante isso, é o Demócrito Rocha. Uhum. Tem alguns momentos na nossa vida que a gente busca pegar bases do que passou para ressignificar o que vai ter o porvir, né? E essa visão de que eu tenho uma visão um pouco diferente, né? Que a gente fala assim, olha, não, eu não posso olhar para um passado pelo qual eu não posso modificar, nem para um futuro pelo qual eu não posso assegurar, então eu tenho que viver no presente. Uhum. Mas para mim, o presente, ele tem... E o Silvio Meira uma vez falou isso, né? Referenciando, enfim, se não me engano, era o Paulo Freire, que falava justamente isso. Olha, não, nós somos um trinômio. Passado, presente e futuro estão acontecendo ao mesmo tempo, né? Porque o presente vai co-criar uma jornada do futuro em cima de um legado, de um propósito, mas o próprio presente pode ressignificar o que você fez no passado, porque a experiência do presente pode mudar a tua percepção de vida sobre aquilo que passou. Então, o Demócrito Rocha, que é o fundador do grupo, eu li 2 livros recentemente muito interessantes. Um que era da minha avó, a Lúcia Duma, que eu sempre fui muito apegado à minha avó, né? Fui muito durante a minha infância toda, fiquei muito perto dela. Então, nesse momento de ficar perto dela, o livro foi lançado em 2018, eu nunca tive a coragem de ler o livro, porque eu falei, cara, vou me babar aqui, vai ser, nossa, não vou conseguir levantar. Mas eu estava na estante, uns 2 semanas atrás, eu falei assim, cara, vou pegar esse negócio, e você não consome no livro, né? Você devora, porque você conhece, né? Você sabe quem é, você sabe como aconteceu. E logo em seguida eu li o livro do Demócrito Rocha, feito pelo Paulo Sarazate. E você vê a visão desse cara, na Segunda Guerra Mundial, os navios papeleiros sendo bombardeados. Uhum. Olha que loucura. O meio que o cara faz sendo bombardeado no meio da Segunda Guerra Mundial e você não conseguir entregar o teu produto. E o cara, mesmo assim, deu um jeito de fazer. Né? Então, assim, atualmente, essa minha origem está vindo. Né? Está vindo muito forte. Né? Então, acho que nada mais justo do que homenagear essa origem nesse momento, assim. Mas é muito mutável, né? Porque, por exemplo, teve uma época que eu estava lendo tudo do Steve Blank, eu estava assim, fissurado pelo Steve Blank. Depois teve uma época do Bill Gates, eu falei, cara, Bill Gates, esse negócio da Microsoft, eu falei assim, cara, tem alguma coisa aí, esse cara é muito doido, tem alguma coisa que eu preciso entender qual é a essência que está ali por trás, né? Enfim, então tem tudo isso movimenta, né? Mas nesse momento eu acho que você perguntou isso, né? Atualmente eu acho que é o Demócrito Rocha. Porra, muito bom. Filipão, o que você hoje sonha em ser ou ter daqui a 5 anos? Cara, eu sonho muito em chegar num momento em que a nossa sociedade ela valorize o contraditório. O meu sonho é ser um veículo, né, ser um agente de propulsão para a transformação dessa consciência social. Então, isso para mim acho que nesse momento é um dos meus principais sonhos. O mundo é feito por gente. O meu propósito de vida é gente, é transformar a sociedade por e através das pessoas. É isso que me faz me mover como ser humano. Então, se a gente conseguir, mesmo que por 1 milímetro, mudar essa visão para uma consciência mais de que nós juntos, né, somos mais fortes, né? Então, assim, eu acho que isso transforma a vida das pessoas. Então, eu acho que a materialidade ela é circunscrita, né? A visão em sociedade ela não é. E eu sou um cara de gente, que ama gente, que gosta de estar com gente. Então, assim, o meu maior sonho nesse momento é conseguir, através da minha obra, do meu esforço, ajudar as pessoas a cada vez mais se respeitarem, a cada vez mais darem voz e vez ao contraditório e cada vez mais entenderem que a sua essência como ser humano é a partilha. Porra, muito bom. Filipão, a gente vai numa linha agora aqui que tem 2 opções, uma ou outra. E-mail ou app de mensagens? App de mensagens. Ligação ou textão?
Ligação. Não, textão não. Textão não. Parece aquele ver mais. Não, textão não. Pô. Textão não. Textão não. Cara, tem uma coisa que me tira do sério é aquela loucura de e-mail ou loucura de mensagem que precisa ser resolvida numa palavra. Assim, tipo, liguei e falei, é isso aí, acabou. Resolvido. É. E olha que eu sou um cara de comunicação, adoro comunicação assíncrona, mas não, tipo assim, tem coisa que não tem jeito, cara. Com certeza. Tem que mandar o alô, né? Garoto, vem pra cá. Videoconferência ou ao vivo? Ao vivo. Site ou app? Difícil, hein? Gosto dos dois, mas eu acho que o site ele é mais democrático, assim, ele é mais plural. Então, vai pro site. Tem até um movimento do Apocalypse, né? Que tipo assim, vai chegar uma hora que todo mundo vai muito mais para a linha do PWA, pegar o web app, do que mesmo ficar uma porrada de aplicativo instalado, porque daqui a pouco você não consegue gerenciar. Mas eu acho que o site você consegue fazer. Assim, você consegue agregar de forma mais democrática. Você está a um link de distância. Não tem desculpa, não tem um espaço para baixar. Está a um link de distância de resolver a sua vida. Então, não me venha com qualquer desculpa, né? Eita, essa aqui é a tua área. Mídia on ou off? Os dois. Aí. Porque o cliente. Que ele demandar. Cliente. Papel ou bloco de notas online? Cara, bloco de notas online. Eu uso, na verdade, assim, não sei se... Eu hoje uso muito software de produtividade para isso, né? Eu nem boto mais no bloco de notas, eu boto no próprio negócio. Certo. Minha vida está lá no... Eu não sei se tá, enfim, spoiler, mas eu uso o ClickUp, né? Certo. Então, assim... seria bloco de notas, mas um bloco de notas com boost, né? Não dá... Não é só um bloco de notas. Um bloco de notas... Drive ou nuvem? Nuvem? Nem sei mais o que é pendrive. Não, tudo meu é na nuvem. Streaming de vídeo ou de áudio? Streaming de vídeo ou de áudio? Nossa. Gostando das duas. Não, assim, hoje eu consumo... hoje eu consumo mais áudio do que vídeo. Certo. Tá? Não sei se é porque alguns pensadores que eu gosto estão mais no áudio do que no vídeo, mas hoje eu estou mais no áudio do que no vídeo. Mas, assim, para mim, os dois são fantásticos. Assim. Acho que são experiências diferentes, né? Tem coisas que você consegue fazer em um que você não consegue fazer no outro. Certeza. Então, essa combinação é poderosa. Pô, que massa. Filipão, só te agradecer pelo teu tempo. Pô, foi um papo muito show. Então, cara, a gente não se conhecia pessoalmente pela primeira vez, só videoconferência. Mas, cara, obrigado pelo teu tempo. Acho que vai contribuir bastante com a galera que está assistindo a gente, vai conhecer um pouquinho do que tem por trás dessa visão de quem está dentro do meio de comunicação. Então, só te agradecer. Cara, Rafa, obrigado pelo convite. Como eu falei, né, todas as iniciativas que são iniciativas que buscam transformar a realidade à sua volta, elas são fundamentais. Então, iniciativa que busca bater papo sobre tecnologia desse jeito super gostoso, né? Eu brinco que todas as nossas conversas que a gente conversava por telefone, agora para todo mundo ouvir e tal. Então, assim, eu acho que isso é muito rico. Acho que parabéns pela iniciativa, parabéns pela Tecla T. E, assim, acho que agora o ponto se eu pudesse deixar uma mensagem final, é justamente essa, assim, vamos ser cada vez mais humanos na construção coletiva. Acho que esse é o momento que a gente vive agora. A comunicação ela é um agente que está no meio disso tudo. Se a gente conseguir conectar essas teias de ideias, a gente consegue chegar muito mais longe. Então, é por aí que a gente vai. Maravilha, maravilha. Galera, muito obrigado por assistir mais um episódio. O RoboMax vai colocar aqui nas nossas redes sociais, na descrição, como é que encontra o Felipe, como é que encontra o Povo Mais, que a gente tanto falou aqui, como é que encontra a Tecla T. Então, assim, fica ligado, ativa o sininho, curte, compartilha, faz aquele negócio todo e aguardo que vem muito mais pela frente, beleza? Valeu!